Olá, concurseiro, concurseira, estamos chegando para mais um encontro e nesse encontro vamos falar dos blocos econômicos e, claro, automaticamente a relação histórica que os blocos econômicos têm, tanto com o Brasil como com o Paraná. Não é possível desvincular isso. O Paraná, por ser um importante celeiro, não só para o Brasil, como para o mundo, um importante produtor de soja, carne, por exemplo, isso o torna uma referência para os blocos econômicos, justamente na venda desses produtos. Vamos começar, é claro, com o primeiro grande bloco econômico, com o primeiro que serviu de referência para todos os outros, que é a União Europeia. Um detalhe importante que você deve marcar. Hoje temos o bloco da União Europeia, um bloco econômico que está estabelecido mesmo com a crise, tá certo? Mas é um bloco que está estabelecido, só que não foi sempre assim. Quando que ele começa? É importante você ter aí esse ponto, essa visão histórica. A União Europeia vai começar logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Por quê? Os países europeus, com sérios problemas para poder comercializar, lembrando que eles estavam destruídos, né? A guerra se deu, em sua maioria, em território europeu e automaticamente as cidades destruídas, uma boa parte da força trabalhadora tinha morrido, principalmente os mais jovens, os homens que estavam na guerra e assim por diante. O bloco europeu vai surgir com a SECA, Comunidade do Carvão e do Aço. Por que carvão e aço? O carvão e o aço são base para que outras indústrias existam. Exemplo, o aço para a indústria automobilística, o carvão para derreter esse aço e transformar em chapas, para que seja feita uma porta, para que seja feita uma roda do carro. E assim vai, para fazer o navio e qualquer coisa que você imaginar, construção civil, vai precisar do ferro, vai precisar do aço e nesse meio tempo o carvão é a energia que é usada para fazer o derretimento e transformar na matéria-prima para as mais diversas indústrias. Agora, uma pergunta que eu vou jogar para você e mentalize as respostas que vêm a partir disso, que existem a partir dela. Quais são os objetivos da União Europeia? Importante isso, tá? Não esqueça. Um deles, fluxo de mercadorias e serviços. As mercadorias poderem transitar entre um país e outro. E também os serviços. Uma pessoa que se forma num determinado curso na Itália, poder trabalhar na Alemanha, idem, quem trabalha na Alemanha, trabalhar na Itália. Isso é importantíssimo. Entenda, a Europa inteira cabe dentro do Brasil, praticamente. Dentro do Brasil, as pessoas não usam, milhares de pessoas todos os dias, os aeroportos para trabalhar, para que trabalhem em unidades da federação diferentes. Isso acontece na Europa praticamente. As pessoas usam os aeroportos porque elas vão trabalhar em diferentes países todo dia. E o trem também, navios. E isso, e um dos objetivos da União Europeia é flexibilizar isso, regulamentar de uma forma que facilite esse ir e vir das pessoas. Guarda essa informação da questão dos serviços, do movimento de pessoas, que vai ser interessante quando eu for falar lá na frente da questão das bandeiras, dos gentílicos, porque uma coisa puxa a outra aí, tá bom? Outro ponto importantíssimo, eu peço que você guarde essa frase, um dos objetivos é a criação de uma política de segurança, ok? A criação de uma política de segurança. Por quê? Para que toda a Europa, que faça parte do bloco, esteja segura. Brigou com um, brigou com todos, tá certo? Brigou com a Espanha, por exemplo, brigou com a Alemanha. E vice-versa também é verdade. Isto dá um poder maior de segurança para os países deste bloco. Por que eles colocaram isso como um dos objetivos? Vamos lá.
algumas interpretações. A primeira, para que eles se sintam mais seguros. Segundo, porque a Europa sempre viveu em guerra. Só você olhar para o século XX, as duas grandes guerras se deu principalmente em solo europeu. Claro, uma parte se estendeu para a África, para a Ásia, mas é necessariamente em solo europeu. E com isso, esse objetivo que eles atingiram tão bem, mas atingiram tão bem que ganharam no ano de 2012 o Prêmio Nobel da Paz. Porque com o bloco econômico, eles ficaram todo esse período, desde a Segunda Guerra Mundial, sem fazer nenhuma. Isso é inédito para o continente. Outro ponto importantíssimo, uma cidadania europeia e moeda única. Moeda única eles já conseguiram, perfeito? Tem uma moeda única, o euro, circulando na maioria dos países. Claro que a Inglaterra não. O início de 2013 foi muito marcado pela discussão se a Inglaterra participa ou não da União Europeia, tá certo? Ela está no bloco, mas não participa como moeda única, tem a libra esterlina ainda dentro da Inglaterra. Mas, se o euro vier a se fortalecer, é possível que a Inglaterra venha a adotar. Mas na questão da cidadania, eu quero que você pense em uma questão muito simbólica quando eu falo sobre cidadania europeia. Veja esta fotografia que está aí na sua tela agora. Ao lado da bandeira do país está a bandeira da União Europeia, perfeito? A bandeira da União Europeia é sempre colocada ao redor da Espanha, de Portugal, de Itália, qualquer um dos países que façam parte do bloco. Para quê? Para que com o tempo seja desenvolvido, seja criado, seja estimulado as pessoas a pensarem como europeus e não mais como alemão, português, espanhol e assim por diante. É importante criar esse gentílico e isso vai ser aos poucos. Dentro do Paraná, se você parar e olhar qualquer embaixada, exemplo em Curitiba, no centro de Curitiba, tem a embaixada da Itália no Shopping Itália. A gente nota facilmente a bandeira da Itália e a bandeira da União Europeia. Por quê? Para mostrar que ali existe também o pensamento europeu. E dá uma olhada aí na bandeira da União Europeia, esse círculo de estrelas ao seu redor. Veja que elas não estão em linha, em círculo, para dar o simbolismo de união. Tudo isso foi pensado. E como você deve sempre marcar e entender que gentílico, o patriotismo é uma coisa abstrata que é criada em nossa mente e as bandeiras têm este objetivo. Vamos agora para o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Por que os Estados Unidos começa a se organizar e pensando num acordo para a América do Norte e até para o continente americano inteiro? Primeiro porque a União Europeia consegue ter um PIB maior do que os Estados Unidos e automaticamente ter um poder que acaba impondo determinadas condições a este país que é o mais poderoso, mas que perdeu poder nos últimos tempos. O acordo do NAFTA é mais fácil até para a gente memorizar. Veja esse mapa comigo, concurseiro, olha lá. Então você tem o mapa aí à sua frente e você note que o que eu estou delimitando aqui, tudo é América do Norte. 3 países compõem este bloco: México, Estados Unidos e Canadá. E também esses 3 países formam o NAFTA. Mas quero que você marque mais uma coisa. Vou traçar aqui uma linha mais forte, delimitando Canadá, ou melhor, o México e os Estados Unidos. Separei os 2 países. Aqui você tem uma divisão cultural. Canadá e Estados Unidos formam a América anglo-saxônica. E do México para o sul formam a América Latina. Para o sul, eu digo até Argentina e Chile. Esta divisão, concurseira, é a divisão cultural. E a divisão da América do Norte, América Central e América do Sul é a divisão física, perfeito? E o que os Estados Unidos querem com o NAFTA? Bom,
Com o Canadá, é fácil eles negociarem, por quê? É um país pequeno em número de habitantes, embora seja grande em território, e lá tem matéria-prima que interessa ao país. No caso do México, guarde o seguinte: o México é um país pobre, muito parecido com o Brasil, ou seja, com população pobre, e a população mexicana sempre tenta atravessar a fronteira dos Estados Unidos em busca de um trabalho, de uma vida melhor. Inclusive, vai ser a dica que eu vou dar de estudo na sequência. Mas já chegamos lá. Concurseira, concurseira, lembra de mais uma coisa. Muitas empresas dos Estados Unidos migram para o México. Mas por quê? Porque elas são boazinhas, querem colaborar com esse país? Não. O ponto principal aí está na flexibilização das leis trabalhistas. Claro que o México, por ter mais desempregados do que os Estados Unidos, tem uma mão de obra mais barata. Automaticamente elas vão para este país, e também as leis ambientais. As leis nos Estados Unidos são muito mais rígidas e cumprir essas leis custa muito mais caro, diminui o lucro. Não que elas deixam de ter lucro, apenas diminui. Mas se eu puder ter um lucro maior, é claro que fazem a migração. E essas empresas ganham um apelido de empresas maquiladoras, até por estar disfarçando uma determinada situação, um eufemismo aí de patriotismo que elas acabam dizendo: estamos ajudando o país a desenvolver, colaborem conosco. Isso você vê no próprio Brasil quando assiste uma propaganda de uma empresa multinacional, seja automobilística ou um banco que aqui se instala. Outro bloco importante antes de chegarmos no Mercosul, o bloco do G20, criado lá em 1999. Bom, o bloco do G20 é diferente do Mercosul, do NAFTA e da União Europeia. Até pela forma que ele está organizado quando você olha para o mapa. Ele tem dentro do seu bloco quem? Os países mais ricos e os emergentes principais, perfeito? E em cima disso, eles discutem a questão principalmente da compra e venda, a questão da tributação, a questão dos impostos e até acordos que vão para a Organização Mundial do Comércio. Exemplo, os subsídios que os Estados Unidos dão à agricultura. Eu vou simplificar aqui, é claro que o número não é esse, mas é para que nós possamos entender. O algodão, vamos imaginar, uma tonelada vale 10 nos Estados Unidos. No Brasil, nós conseguimos produzir por 8. Mas os Estados Unidos vende por 7. Mas como é que pode? O agricultor deveria vender por 10 para que ele lucrasse. E eles acabam vendendo por 7. E o nosso sairia por 9 ainda com lucro. Aí está a bronca dos subsídios. Os Estados Unidos dá ao agricultor o que está faltando e vende mais barato, prejudicando o agricultor aqui em nosso país. Este conflito gera muita discussão e o G20 tenta trabalhar com essa problematização, tenta resolver isso. E até também, se for necessário, ver a possibilidade de ajudar um país que está com uma determinada dificuldade financeira em algum ponto. Mas a principal questão é o comércio, que existem entre eles, e aí é mais de 50% do comércio mundial, apenas esses 20 países. Dá uma olhadinha nesse mapa, a distribuição do G20. Na África, por exemplo, só tem um país, a África do Sul. E daí uma boa parte deles na Ásia, por exemplo, a Rússia, a China, o próprio Japão. Na América tem o Brasil, a Argentina, o México, o Canadá, Estados Unidos. E agora entenda o seguinte, veja que tem o número 20, que mostra que a União Europeia é um dos participantes do G20. Mas, ao mesmo tempo, você tem a França como participante. Quando acontecer isso, concurseiro, entenda o seguinte, a França participa de duas formas. Ora, como o bloco da União Europeia e ora como um país isolado. Nada impede esta participação dentro desse bloco, que está muito preocupada com a questão da compra e venda de mercadorias, e um dos temas que se discute muito é o subsídio, tá certo? E o subsídio atrapalha muito o Brasil, principalmente quando se pensa em agricultura. Nosso próximo bloco a ser analisado, e nesse caso você precisa entendê-lo muito bem,
é o Mercosul. Qual a relação com o Mercosul com o restante dos países que fazem parte desse bloco? Quais os objetivos, quais os problemas que existem? É fácil nós imaginarmos os problemas, porque os objetivos são os mesmos da União Europeia, tá? Conseguir eliminar as barreiras alfandegárias, conseguir liberar o trânsito de pessoas de um lado para o outro. Já avançamos muito, observa como está o nosso passaporte agora. Veja, no alto do passaporte está escrito o quê? Mercosul, depois vem Brasil. O mesmo vai acontecer com o da Argentina, com o do Uruguai, com o do Paraguai. Já começa uma integração das pessoas poderem circular entre esses países. Mas o problema reside no seguinte ponto, e agora eu quero olhar um mapa com você. Veja lá. Vamos observar primeiro os membros chamados plenos, tá certo? Quem são eles? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses são os que formaram, que iniciaram o bloco. Tem os países convidados, Suriname e Guiana, bem ao norte do Brasil. E também tem o membro associado, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. E a questão da Venezuela, que está uma grande discussão sobre a participação deste país no bloco. Por que a Venezuela é uma vantagem e é um problema? Veja só, a Venezuela tem petróleo e automaticamente tem um bom mercado ao consumidor que interessa ao Brasil. Este é um ponto. Agora, quando comparamos o Brasil com os outros membros que são chamados plenos, por exemplo, Paraguai, Uruguai, concurseiro, concurseira. Só no mapa você já percebeu que são territórios muito pequenos. Automaticamente, fazendo uma comparação rápida, o Brasil sozinho consegue consumir tudo o que estiver sobrando nesses países, tanto na Argentina como no Paraguai, como no Uruguai. Mas a nossa produção, a que sobra, eles não conseguem consumir. A diferença de tamanho, de PIB, população e produção industrial e parque industrial do Brasil para os outros é muito grande. Isto causa um entrave. Até o Brasil é visto por os países da América do Sul como um país imperialista, quando eles estão em qualquer outro país, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, eles olhando para o país, claro que eles têm a noção que nós somos um país imperialista, um país gigante que, como se fosse abocanhar todo o continente sul-americano. Concurseiro, concurseira, para encerrarmos esse nosso encontro, quando pensamos em blocos econômicos, quando pensamos em questões culturais, conflitos que existem entre países, uma dica que eu dou é o filme Território Restrito. Neste filme, você vai analisar o conflito que existe no bloco do NAFTA, principalmente entre Estados Unidos e México. O fato de atravessar aquela fronteira, que ora é por rio e ora é uma fronteira seca, que tem até uma cerca, e tenta-se impedir que o mexicano atravesse essa linha e vá em busca de uma vida melhor. Vale a pena assistir esse filme, que não é só um momento de você se divertir, mas também para aprender e entender como que é esta briga, essa luta que o mexicano trava para chegar num país rico e lá tentar conquistar uma vida financeira com mais conforto e levar esse dinheiro para a sua família, no caso do México. Me despeço aqui, desejando sempre, é claro, bons estudos e uma ótima prova.